vai ser o exercício de cálculo do RMSD. A gente já tem um vídeo aqui no canal explicando o que é o RMSD. Então, se vocês têm dúvida, podem entrar lá, né, assistir com calma antes desse vídeo, mas basicamente a gente vai falar um pouquinho aqui do que é o RMSD. O objetivo do RMSD é medir a distância ou o desvio entre os átomos de duas estruturas de proteína, tá? Então, a RMSD serve para várias coisas, entre elas, né, avaliar, por exemplo, se um modelo por homologia está ou não próximo de uma estrutura experimental, ou avaliar, por exemplo, se uma certa mutação trouxe uma mudança conformacional muito grande a uma proteína, ou mesmo comparar estruturas de proteínas que estão sobrepostas, né, de uma mesma família, de espécies diferentes, né, que tenham sequências um pouco diferentes, analisar ali a semelhança estrutural entre elas, tá? Então, assim, há vários debates com relação ao RMSD, há quem diga que ele é enviesado, né, porque realmente quanto maiores as estruturas, maior vai ser o RMSD que você vai obter, né, potencialmente. Enfim, então existem várias questões, mas o objetivo aqui hoje, nessa aula, é simplesmente treinar Python, tá? Então, nosso objetivo aqui é treinar um pouquinho de Python no nível mais ou menos intermediário, assim, né? Então, o objetivo dessa aula é colocar uma prática de programação relacionada com dados de estrutura de proteína, tá? Então, existem vários softwares que calculam RMSD, né? Incluindo PyMol. Então, assim, não é nada inédito que a gente vai fazer aqui, tá? O objetivo é realmente ter um pouco mais de familiaridade com o arquivo PDB, processar o arquivo PDB e treinar um pouquinho de Python para quem já está no nível aí de saber a lógica e saber a sintaxe básica e que é umas tarefinhas relacionadas com bioinformática estrutural, tá bom? Então, vamos começar já aqui compartilhando a telinha. E eu peguei aqui um arquivo do PDB, né, rcsb.org, é o site, coloquei aqui, busquei uma estrutura de NMR, que é ressonância nuclear magnética, geralmente a gente tem vários modelos, tá? E aí, por acaso, eu peguei essa estrutura aqui, de uma proteína de Staphylococcus aureus, que tem 10 modelos diferentes, tá bom? Então, só para a gente usar isso aqui para o nosso laboratório. Você pode pegar essa, aqui você consegue visualizar o arquivo, tá? Como já falei em aulas anteriores e também num vídeo aqui específico sobre o formato PDB. O arquivo PDB é um arquivo texto, então é muito fácil, muito adequado para a gente ler esse arquivo em Python, né, com scripts em Python. E a gente tem aqui cada registro em uma linha e a gente tem né, o que a gente vai querer trabalhar aqui nesse script são os átomos, tá bom? Só que aqui, neste caso, a gente vai trabalhar com um arquivo que tem vários modelos, tá? Então, a gente tem aqui, olha, modelo 1. Aqui começa o modelo 1. Então, vem todos os átomos do modelo 1. Depois, lá embaixo, vai ter um fim. Tem um registro ter e o fim do modelo 1. Olha só. Então, finalizou o modelo 1, começa o modelo 2. E assim sucessivamente até o modelo 10, neste caso, deste arquivo aqui, tá bom? Para mais dúvidas sobre o formato PDB, eu já indiquei para vocês, a gente tem, né, fazendo a busca aqui no Google, por PDB File Format, a gente vai cair na página do PDB, eu gosto de acessar aqui o formato HTML, e aqui a gente tem tudo que a gente precisa para não errar nesse processamento, tá? Então, a gente tem um registro átomo em detalhes, a gente tem um model, a gente tem tudo que a gente precisa para processar esses arquivos aqui com toda a corretude, tá? Então, a gente tem aqui todas as colunas, né, os tipos dos registros, os nomes e as definições, tá bom? Então, para essa aula de hoje, nós vamos usar as coordenadas x, y e z dos átomos, né, para calcular o RMSD, e vamos usar também o número serial aqui do átomo, né, usar algumas coisas aqui que são importantes, tá bom? Então, eu já coloquei, já baixei esse arquivo do PDB, a gente vem aqui no download, PDB Format, estou trabalhando com o formato PDB, coloquei aqui no meu Google Drive, dentro de uma pasta que eu chamei de PDB, tá?
E aí a gente já tem aqui um notebook do Google Colab para a gente poder fazer todo o processamento aqui desse arquivo, tá bom? Então, eu vou colar um pouquinho aqui, que eu já tenho algumas coisas prontas no meu outro caderno. Eu vou colar aqui, vou criar um bloquinho de texto. Vou colocar ele aqui em cima. Olha só, aqui, peraí. Então, aqui eu tenho uma explicação breve do que é o RMSD. Então, Root Mean Square Deviation, o desvio quadrático médio. E aqui eu tenho a equação, tá? Então, basicamente, eu tenho que implementar um somatório de 1 até N, onde N são todos os átomos da minha estrutura de proteínas, tá? Pode ser só carbono alfa e vai da escolha, mas a gente vai fazer aqui com todos os átomos, tá? E aí eu vou fazer a diferença, tá? Entre os pares de X, os pares de Y e os pares de Z das duas estruturas, tá bom? Então, é requisito que essas estruturas sejam equivalentes, elas têm uma equivalência definida. No meu caso, que elas são idênticas, todas elas têm o mesmo número de átomos, o mesmo número de resíduos. Então, eu vou comparar o átomo 1 com o átomo 1, o átomo 2 com o átomo 2, o 3 com o 3, tá? Se fossem duas proteínas diferentes, com sequências diferentes, você teria que fazer uma sobreposição e obter essa equivalência antes, tá? Então, no nosso caso aqui, nosso exercício é bem simples. A gente está calculando simplesmente a diferença da conformação de duas moléculas que são iguais, tá bom? Só tem conformações diferentes. Então, eu vou calcular, então, essa distância, né? A diferença da coordenada x, da coordenada y, da coordenada z, elevar ao quadrado, somar para todos os átomos, os N átomos, dividir pelo número de átomos, e isso é o RMSD, tá? Numa aula anterior aqui, a gente já fez um código bem curtinho aqui, a gente montar, vou mostrar para vocês aqui, para a gente montar o nosso drive, tá? Então, a gente criou uma função aqui, ler arquivo, vou mudar um pouquinho aqui, para ficar igual que eu fiz na outra aula, tá? Aqui eu vou tirar isso aqui, vou explicar para vocês. Para montar o Google Drive aqui, eu preciso usar, né, fazer a importação primeiro do Drive aqui, desse módulo, né, do Google Colab, e chamar esse comando drive.mount aqui, tá? Eu preciso fazer isso uma única vez, pode ser que demore a execução, tá? E, bom, vamos executar aqui. Depois desse processo de montagem, tá? A leitura de arquivo comum. Então, eu crio um arquivo que vai receber o resultado da abertura. Aqui, desculpa, tá, gente? Eu tenho que deixar essa conexão acontecer, eu tenho que permitir, não precisa se preocupar, você pode autorizar aqui, tá? Porque de Google para Google, né? O Google Colab está pedindo acesso ao seu Google Drive. Então, você pode vir aqui e permitir sem preocupações, tá bom? Então, aqui, como eu estava falando, a gente cria um arquivo que vai ser o resultado da abertura desse arquivo aqui, cujo nome eu passei para leitura. Eu pego as linhas, usando a função readlines, depois eu já fecho o arquivo e depois eu retorno as linhas, certo? Então, isso aqui a gente fez em aulas anteriores com mais calma, tá? Com mais tempo, assim. E uma coisa que eu fiz também, que eu gosto de fazer sempre, é imprimir o arquivo, tá? Então, eu vou fazer uma outra coisinha aqui, que é o seguinte. Right strip, vou tirar as quebras de linha aqui e já vou imprimir para a gente testar, né? Testar se deu tudo certo com a leitura do arquivo. Ok, tá? Então, aqui está o arquivo. É um pouquinho longo, né? Tem muitos modelos, é um arquivo que tem 10 modelos, é grande mesmo, tá? Então, etapa inicial concluída aqui, que isso não é exatamente o algoritmo do RMSD, mas a gente precisa fazer. Então, toda essa montagem do drive, leitura do arquivo, uma conferência inicial aqui, para a gente ter certeza que está tudo certinho, que o arquivo já foi, né, lido de acordo. Então, beleza. Então, agora a gente vai começar realmente, vou criar um outro bloquinho de código aqui, para não ficar
reexecutando, né? Claro, essa leitura do arquivo que não tem nenhuma necessidade. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai agora logo, então, implementar a função de RMSD. Para isso, eu vou precisar da função do módulo MEF, né? Eu vou importar. E aí, eu vou, então, criar uma função que vai coletar os dados do meu PDB. Tá? Então, aí é o exercício que eu falei para quem está começando em bioinformática. Eu vou definir uma função que eu vou chamar obtém modelo. A gente vai passar aqui o número do modelo que eu quero, são 10 nesse arquivo, mas poderia pegar outros arquivos. E aí, eu vou passar as linhas, né, que é realmente o arquivo que eu li. Beleza, tá? Então, eu vou fazer bem parecido com o que eu já fiz numa aula anterior, e eu vou processar o meu arquivo, né, para cada linha das minhas linhas. O que eu vou fazer aqui? Posso até copiar aqui nessa função, essa chamada aqui, para tirar os espaços, as quebras de linha. E aí, gente, eu vou, então, começar a identificar onde começa e onde termina o modelo, tá? Então, vou modelo 1, modelo 2, modelo 3. Então, se a minha linha de 0 a 5 for igual à palavra módulo, o que eu vou fazer? Vou pegar um número do modelo. Modelo recebe o inteiro que está nas posições 10 a 14. Ah, como é que você sabe disso, que é 10 a 14? Documentação do PDB. Eu venho aqui na documentação, modelo, aqui, ó. O que é o campo modelo? Nada mais do que a palavra-chave modelo e o número do modelo nas colunas 11 a 14. A gente sabe que em Python eu tenho que voltar uma, né? Porque começa de 0, então de 10 a 14, tá? Na verdade, aqui de 10 a 13, né? Porque o Python ele não processa até esse último índice aqui. A gente fala que é um intervalo aberto aqui, tá? Então, aqui eu vou saber em qual modelo eu estou, tá bom? Bom, eu até posso imprimir. Vamos imprimir aqui para vocês verem. Cada vez que eu achar um modelo, eu vou querer, por exemplo, modelo 1, tá? Mas eu vou imprimir todos os modelos, ó. Nota que ele observou, né, no arquivo, todos os 10 modelos que existem lá, certinho, tá? Bom, aqui, agora eu vou fazer um else, uma if, na verdade, tá? Por quê? Porque eu também estou interessada nos átomos, né, que estão entre 0 e 4 aqui, ó. Então, se não for um modelo, mas for um átomo, e o modelo for igual ao número que eu passei aqui em cima, significa que é o modelo que eu quero, não é mesmo? Então, eu vou imprimir aqui as linhas. Olha só. Percebe aqui que eu estou imprimindo, olha só. Vamos lá para iniciar aqui. Ó, desde o átomo 1, resíduo 1, até o finalzinho do meu modelo, que é o resíduo 91. Uma proteína pequenininha, né? Menos de 100 resíduos. Mais ou menos, aqui, ó, 1.452 átomos, né? Precisamente, tá? Então, aqui eu imprimi o modelo 1. Se eu quisesse, eu poderia ter impresso o modelo 2, o modelo 5, o modelo 10, tá? Então, agora eu vou pegar, ao invés de imprimir, eu vou pegar os registros que me interessam aqui, tá? Do RMSD. Então, de novo, como é que eu faço isso? Eu venho aqui e seleciono os dados que eu quero, tá? Então, olha só. O que eu vou querer aqui, olha? Não quero o nome do átomo, eu quero o número serial e eu quero as coordenadas x, y e z. Só isso. Nesse caso aqui, é a única coisa que eu preciso, tá? Eu posso até deixar comentado aqui para me ajudar, tá? Então, só isso aqui que eu preciso.
coletar para esse exercício do RMSD. Então, eu vou fazer aqui, olha, o serial, que recebe o quê? Um número inteiro, que está em L 6 a 11. Certo? Sempre volta 1. Ele é 7 a 11, então tem que pegar 6 a 11. O X vai ser o número float, real, que está aqui entre o 30 e o 38. O Y está entre o 38 e o 46. E o Z está entre o 47 e o 54. Tá? Como sempre, eu imprimo para ver. Então, aqui bem básico mesmo. Opa. Linha 12. Tem um erro aqui que eu copiei e colei várias vezes, né? Aqui, ó. L. Então, ele está imprimindo aqui, olha, o ID do átomo, tá? E as coordenadas x, y, z deste átomo. Então, o que essa função minha está fazendo? Ela está selecionando do arquivo PDB os átomos de um determinado modelo que eu escolhi aqui com o número, tá bom? Vocês podem adaptar esse código para fazer isso em outros arquivos de forma diferente, tá? Não precisa ser um arquivo com modelo de NMR, você pode fazer isso para qualquer arquivo, porque essa lógica aqui é a mesma, tá? Só muda isso daqui, tá? Bom, aí agora eu vou então criar uma estrutura de dados, um dicionário, que eu vou chamar de átomos, e cada entrada do meu dicionário vai ser, então, um átomo, né? Então, nesse momento aqui, eu vou fazer assim, átomos de serial recebe, vou criar uma tupla, x, y, z, tá? E no final aqui da minha função, eu retorno átomos. E aqui eu vou imprimir, e vocês vão ver essa estrutura de dados que eu acabei de criar. Já usei ela em outra aula anteriormente, se vocês não viram, a aula de calcular o sítio de ligação de uma molécula, tá? Vamos tirar aqui essa impressão para ficar mais limpo, né? E aqui nossa estrutura de dados. Então, olha só, é um dicionário. A chave 1 significa que é o átomo de ID 1. Ele tem estas coordenadas aqui, tá? Então, a gente pode ir lá conferir no nosso arquivo, olha só. No modelo 2, né, que é aquele em que eu estou, o átomo 1 tem as coordenadas 12844, ó. Exatamente isso, tá? Então, o que eu fiz nessa função? Eu criei uma função que recebe as linhas do arquivo PDB, o número do meu modelo, e cria uma estrutura de dados dicionário, que é um dicionário de tuplas, né? Cada tupla é uma coordenada x, y e z, tá? Então, eu já obtive aqui um modelo, olha que legal. Então, eu posso fazer assim, ó, mod 1 recebe o modelo 1. Mod 2 recebe o modelo 2. Posso fazer com 10, por exemplo, tá? Então, eu tenho aqui dois modelos. Agora, eu quero calcular o RMSD entre esses dois modelos, certo? É isso que eu quero fazer agora, tá? Então, vamos continuar, porque agora que vem a parte mais importante mesmo, né, dessa aula, tá? Então, a gente vai vir aqui e vai implementar a função RMSD entre dois modelos, por exemplo, proteína 1, proteína 2. Isso serve para qualquer proteína, tá? Desde que a gente tenha os átomos, aqui um dicionário com os átomos organizados em tuplas, né? X, Y e Z.
tá? Então, eu vou criar aqui uma variável x, que eu vou colocar 0, uma y, que eu vou colocar 1, uma z, que eu vou colocar 2, só para facilitar a indexação, tá? E vou criar uma soma, que eu vou colocar valor 0 aqui, porque lembra que o RMSD é um somatório, tá? Então, o que eu vou implementar agora é este somatório aqui, de 1 até o número de átomos, tá bom? E vou somando aqui. Então, para 1 até o número de átomos, né, eu posso fazer isso assim, olha, P1.quiz. Tá? Para cada chave, né, para cada chave do meu P1, lembrando que sempre eu tenho os números iguais, né, nos dois modelos, tá? Aqui, ó, vou até imprimir para vocês verem aqui, ó, print, mod1. Tá vendo? Então, os modelos, eles têm as mesmas chaves aqui, ó, chave 1, chave 1. Coordenadas mudam um pouquinho, que são exatamente as diferenças conformacionais dos dois modelos, tá bom? Então, vamos lá. Então, como é que seria essa soma aqui? Tá? Tem que fazer essa soma aqui. Soma mais igual, né? Ela vai acumulando ali o somatório, tá? E aí, o que eu tenho que fazer aqui, ó? x1 menos x2 ao quadrado, tá? Então, como é que seria o meu x1 menos x2? Então, P1 de I, x, tá? É zero, né? A posição zero da tupla, então, por isso que eu usei esse x, menos P2 de I, x. Isso aqui ao quadrado. Lembra que tem que colocar parênteses para fazer a precedência certinha aqui, tá? Então, o x, agora os y, por fim, os z's. Então, faço toda essa soma. Terminando, eu tenho que obter o tamanho, né, para dividir, que é o lem de P1. Então, eu retorno aqui a raiz quadrada de soma sobre n, tá? Então, aqui eu estou fazendo exatamente esse pedacinho aqui, ó. A raiz quadrada da soma sobre n. Então, esse somatório é um for. Aqui eu tiro o tamanho, né, do número de átomos e eu retorno a raiz quadrada. Se não tiver nenhum errinho, deve estar calculando certinho, tá, gente? Então, vocês confiram aí, depois nos contem aí se encontrarem algum probleminha. Então, aqui eu vou fazer assim, ó, RMSD, recebe, RMSD, posso imprimir já, né? Deixa eu imprimir aqui. RMSD de mod 1, mod 2. Vamos ver se vai. Deu um errinho. Sintaxe inválida. Ah, não sei por que completou com isso aqui. Ó. Tem um lixo ali. Pronto, tá? Então, bom, esse é o RMSD entre os modelos 1 e 10. Vamos fazer aqui 1 e 1. Né? Como esperado, deveria dar 0. A pessoa vai dizer, nossa, mas deu muito, né? Entre os modelos 1 e 10 deu. Se a gente calcular, vamos ver aqui, entre 1 e 2, deu menor, tá vendo? Entre 1 e 5, né? E é isso, tá? Pessoal, provavelmente os mais diferentes sejam o 1 e o 10 mesmo, tá? Vamos fazer 10 e 10, deu 0, tá? Então, o RMSD é basicamente isso, né? Vocês calculam a distância, né, dos x, das coordenadas y, das coordenadas z, dos pontos equivalentes de duas proteínas aqui que eu estou chamando de P1 e P2. Soma isso para todos os átomos, divide pelo número de átomos e retira a raiz quadrada, como está aqui dentro desta equação. Tá bom? Então, a gente está fazendo para o caso simples aqui, em que a gente tem duas proteínas idênticas, tá? Então, é bem fácil pegar, porque são modelos, né, diferentes da mesma proteína, então os átomos são idênticos, então dá para fazer de forma bem simples, mas é para que os alunos entendam direitinho o que é o RMSD. Quando a gente tem proteínas diferentes, a gente tem que fazer anteriormente um processo de equivalência
dos átomos. O que significa isso? Um processo de sobreposição para dizer, olha, esse átomo aqui é equivalente a esse, tá? Mesmo que sejam carbonos alfa de resíduos de números diferentes e tal, você vai dizer que eles são equivalentes porque eles estão mais próximos no espaço, tá? Então, o RMSD é o mesmo cálculo, só que essa equivalência tem que ser estabelecida antes, e aqui a gente já tem a equivalência feita a priori. Tá bom? Então, eu espero que esses exercícios de Python estejam sendo úteis para vocês, né, de verdade, porque essa é a nossa ideia, né, nosso objetivo aqui é realmente ter um diálogo com vocês, receber as dúvidas, sugestões, e a gente viu que o pessoal gostou bastante da aula de programação em Python, então nosso objetivo aqui não é partir do zero, né, dar aulas básicas, mas construir um conjunto de materiais que sejam úteis para alunos que estão começando em bioinformática estrutural e querem algumas tarefas, né, tarefinhas de implementação para conhecer melhor os dados do PDB, os problemas que tem, né, as pequenas despadronizações que às vezes causam um pouco de dificuldade, né, e também para né, se aperfeiçoar um pouco em Python, né, a gente poderia estar fazendo coisas um pouquinho mais avançadas aqui, de repente organizando, né, em classe, objetos e tal, a gente optou por fazer de forma um pouco mais simples para ficar mais acessível para mais pessoas, tá? Então não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com colegas e também deixar sugestões para a gente de exercícios que possam ser interessantes para esse quadro aqui, tá bom? Até o próximo, muito obrigada.